Olá, amigo da Tec Posto. Nós aqui mais uma vez. Queria agradecer a tua audiência. Nós com essa playlist nova. Agora a Tec Posto trabalhando com o Pode Gente e Aqui Pode. A gente hoje feliz em trazer para cá para conversar conosco ela, Marcela Freitas da MF Desenvolvimento. A Marcela tem 16 anos de mercado, ela é bacharel em administração, especialista em psicanálise e desenvolvimento de pessoas. Se somou a nós na Tec Posto agora há um breve tempo e hoje a gente tem aqui a sorte e a alegria de trazer ela para conversar. Aqui conosco a Joyce Nascimento, responsável por experiência do cliente na Tec Posto, também vai participar com a gente. E Marcela, não, já vou passar direto aqui para nossa conversa. Primeiro, obrigado por se juntar a nós, tá? É um prazer estar contigo. E o que você tá achando? Bem-vindo aí à Tec Posto. Muito obrigada, obrigada a todo o time, né? Obrigada especial, Renato, Joyce, pelo convite. E é uma paixão já, eu falo que foi amor à primeira vista, né? Com a Tec Posto. Time fantástico, encontrar, conhecer um pouquinho da história de vocês. 20 anos, uma trajetória incrível. E que cultura, né? E quando se fala em vamos falar de gente, começar a falar de gente, né? Implementar de gente, muitas das vezes a gente pensa, nossa, nós não vamos encontrar nada, né? Quando a gente chega nas empresas. E que surpresa, né? Encontrar um clima, uma cultura e um time tão unido, né? Em prol de resultados e que venham os próximos 20 anos, né, Renata e Joyce? Marcela, bem-vinda, né, ao nosso canal aqui, o Podtech. Agora é uma honra te receber nessa nova playlist que a gente está iniciando, né, sobre gente. E nada melhor do que uma pessoa que entende de RH, de pessoas, para estar aqui com a gente, participando desse bate-papo. Legal. A primeira pergunta que eu queria te fazer, já até um pouquinho dali do que você introduziu, né, foi o que você encontrou na Tec Posto, né? Eu imagino que você, quando inicia um trabalho desse tipo, vem com alguma expectativa, será que as pessoas vão ficar um pouco receosas com a minha chegada, talvez, ou animadas? E como é que foi para você essa chegada na Tec Posto? Surpreendente, né, então até que traz já um diferencial de mercado que foi possível identificar na primeira semana, né, em contato com todo o time, que é a preparação, a vontade em crescer, mas com um time de liderança, né, já estruturado. E uma liderança jovem, uma liderança, né, aí nova, com vontade de fazer a diferença, e mais que isso, uma cultura que eu digo que é aquela cultura que ela transita, ela não está nas paredes, né. Muitas das vezes a gente chega Uhum. nas empresas, a missão, a visão e os valores são quadros bonitos. E na Tech a gente vê isso que ser vivenciado 120%, né, não tem nem como não ver. Cada um de vocês respira a identidade, o DNA, o jeito de ser e fazer, que a gente está chamando, né, agora dentro da Tech. Então isso é muito, é muito legal a e é perceptível, né, porque cultura eu falo que é aquele jeitão que a gente chega e sente. E é nítido, chegou na tech, é possível, ao conversar com os times, com as lideranças, ter essa percepção. Ah, que legal, a gente fica feliz que você tenha tido essa impressão do time, né? E agora fazendo uma comparação da Tecposto com outras empresas de mercado, né, que também estão em crescimento, empresas de médio porte ali evoluindo, como é que você faz essa análise de mercado? A tech sai à frente de muitas empresas, justamente pela estratégia de investir no desenvolvimento de lideranças. Então, quando a gente pega hoje o time da Tech, nós estamos falando aí uma média de 35 pessoas, nós estamos com um time completo de lideranças, né, e que comporta até 2, 3 vezes já o crescimento da empresa. Então é uma das estratégias mais assertivas, porque nós estamos preparando essa liderança, né, para fortalecer e desenvolver as equipes abaixo, que conversa com esse crescimento, né, da Tech. Então isso comparado ao mercado é fantástico. Ô, Marcela, a Tec Posto está fazendo esse ano 20 anos, uma empresa com uma trajetória bem sólida, crescendo de forma bem razoável, ano a ano, bem pé no chão. A Tec Posto, ela nasce num segmento específico e depois ela expande para outros segmentos. A Tec Posto chega num momento, uma empresa de médio porte, né? Chega num momento de profissionalizar alguns departamentos, né? Acho que
uma das coisas que vai nos levar para o crescimento ou manter um crescimento constante é profissionalizar uma série de processos dentro da empresa e departamentos-chave, né? Uhum. Você chega na TecPosto com a responsabilidade de colocar uma roupagem, direcionar a equipe para um caminho para que isso aconteça. Eu queria entender de ti o que você achou do nosso mix, porque a gente trabalha desde com pessoas que são júniores em carreira e Uhum. sêniores em carreira. Eu não estou falando de idade, estou falando de maturidade profissional. Perfeito. Isso é um dos pontos. E o outro ponto é a parte da idade. Uma pessoa com 19 anos e uma pessoa com 65 anos. Esse mix, o que soa para ti trabalhar com um mix tão distinto? É maravilhoso, porque falar de desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, que eu gosto muito, que é o nosso mantra de RH, né? É você poder, é a empresa vivenciar, justamente olhar para o negócio e ver a mesma competência em tantos níveis diferentes de lideranças e de profissionais. Então, isso traz uma riqueza muito grande para a companhia, né? Para olhar soluções, para olhar novas propostas, crescimento, desenvolvimento desse time, profissionalizar. Então, a gente tem um único processo de RH, mas com diferenças de gerações e idades, isso traz uma riqueza, uma pluralidade que eu falo, de contexto de dizer aqui funciona, aqui não funciona. Então, esse mix é muito bom, Renato. Isso traz uma riqueza que eu falo que é o diamante da empresa. E o time, ele tem ele está muito alinhado, tem vamos dizer, a cultura ela é tão forte entre vocês que permite ter um respeito muito grande, e, né, com essas percepções diferentes, as visões diferentes de cada um. Então, o respeito entre vocês permite que a gente enriqueça cada vez mais. Então, o processo não fica burocrático. Então, nós vamos falar de revisitar uma política de RH. Então, você tem uma visão, a Joyce tem outra, né? E assim, cada líder na sua diferença, desde o júnior ao mais sênior. Mas a gente chega numa proposta final, né, com a identidade da Tech, respeitando cada um. Bom, eu vou fazer uma pergunta que me veio agora na cabeça aqui. A Marcela, conhecendo um pouco mais da Marcela, o que te levou aí para esse lado de desenvolvimento de pessoas? Porque a primeira formação é um bacharelado em administração. E Administração. aí, que tipo de marimbondo picou a Marcela e levou ela para cuidar de pessoas? Conta um pouco para nós sobre isso. A história é longa, hein? Hum. Mas eu achei que eu ia ser a pessoa do financeiro, realmente, quando eu fiz administração de empresas, ia trabalhar em banco, tanto é que eu comecei, fiquei 3 meses trabalhando em banco, na época Caixa Econômica Federal, tinha aqueles aprendizes, né, de coletinho. Mas a minha história eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 10 anos de idade. Então eu trabalhei com tudo, com atendimento, festa, criança, infantil, venda, né, aquelas vendas de revistinhas, e nisso eu desenvolvi muita habilidade da escuta, mas do olhar para pessoas. E eu tinha um desejo de fazer a psicologia, mas eu não pude fazer. Na época eu não tinha como pagar, o que eu podia pagar era administração. Eu falei, então vai. Mas ao longo do tempo eu investi muito, né? Era o meu desejo que vibrava no meu coração. Então, logo no começo da faculdade de administração, eu encontrei um estágio já na área de RH. E ali eu nunca mais saí, 16 anos aí, cuidando aí de gente. Então, acho que eu aprendi muito, eu falo que as competências da vida antes, depois eu profissionalizei elas na trajetória aí dentro das empresas, né? Mas fantástica, minha paixão, é o que eu vibro. Entender e respeitar a individualidade de cada ser humano dentro das organizações. Ah, legal ouvir isso. Alguma curiosidade aí da Marcela, Joyce? Eu contando um pouco aqui Marcela, quando eu era bem jovem, eu tinha uma ideia, eu queria ser piloto de avião. Eu adorava, achava aquela profissão mais encantadora do mundo. Mas da mesma forma, para se tornar um piloto de avião, precisava de um dinheiro que a família não tinha, não ia ser. E depois eu me descobri vendedor, né? Então, como vendedor, eu acabei me realizando. Marcela, aproveitando, né, tem uma curiosidade, a gente vê se falar muito de inteligência artificial, até mesmo que pode acabar algumas profissões. Como que você vê isso hoje dentro do RH, né? Olhando para essa parte de desenvolvimento de pessoas, carreira, como é que tá a sua visão em relação a isso? E pode ser super sincera que aqui é um bate-papo. Boa, essa é polêmica, né, Joyce? É.
Acho que não tem como fugir da inteligência artificial, ela chegou, está presente, eu falo que é tendência, mas nem sempre tudo que é tendência é aplicável. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado dentro das organizações. O momento da empresa, o tamanho, a equipe, né? Se é esse momento. Quando a gente olha para o mercado, as empresas estão lutando muito ainda para conseguir desenvolver o básico das suas lideranças, né? Há muito ainda a se fazer. E já querem implementar grandes processos envolvendo a inteligência artificial, né? Uma gestão movida. Então, eu tenho muito cuidado, né? Para trazer esse posicionamento para algumas empresas, que é a gente olhar com respeito primeiro para os seres humanos. Então, não tem como fugir da inteligência artificial. A gente vai precisar ela estar presente, né? A gente só tem que tomar esse cuidado de olhar o momento daquela organização, se é hora ou não de substituir algum processo, né? O que dá para otimizar, mas sem perder a essência humana. Porque a liderança ainda é sobre pessoas, pelo menos para a Marcela, e é o que eu tenho como lema e levo para todas as empresas. É impossível, né? Então, hoje a gente vê a nova geração já pedindo feedback por chat Não GPT. acredito. Sim, É? você entra lá e fala, chat, tenho isso, essas competências quero desenvolver. Onde a gente O chegou, hein? chat GPT, ele te dá um feedback e monta o seu PDI. E aí, né, é assustador, mas Uhum. até convido vocês tenham essa experiência em medir. Ele vai te entregar com uma base do que ele tem de histórico, mas conhecer você, a sua história, de onde você vem, as suas crenças, seus valores, como foi chegar até aqui, só um líder é capaz disso. Outra pessoa. Outra pessoa, outro ser humano. Então, liderança ainda para mim é sobre pessoas, né? É um ser humano com outro ser humano, não tem como. Agora, quando a gente fala de otimizar um processo operacional, de fazer a gestão desse material, gerar um analytics, dados, as empresas sim devem utilizar pôr a inteligência artificial para funcionar com relação a isso. Isso a gente, né, elimina trabalho operacional, mas o ato do olho no olho ainda, né, Renato, Joyce? o Isso contato. é... Liderança é sobre inspirar, é sobre, né? Então, eu trago essa pauta ainda que é sobre pessoas e a inteligência artificial não vai substituir isso, né? Mas também precisamos aprender com ela. O que ela pode deixar de mais tempo para que a gente possa fazer isso com melhor qualidade e tirar esse trabalho operacional do dia a dia. Que Perfeito. funções vão sumir? Sim, já estão, né? A gente vive um boom de falta de mão de obra em algumas áreas, segmentos, né? Então, a inteligência vai ajudar. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos provoca, né? O que eu preciso desenvolver e aprender? Você quer deixar algum recado para, principalmente porque você desenvolve pessoas, sobre como lidar com mudar de ideia no meio do caminho? Natural, né? Então, não tenham receio de mudar de ideias. Eu brinco que ao longo da nossa vida, nós vamos vivenciar no mínimo de 2 a 3 carreiras, né? Então, ao longo, né, a gente vai amadurecendo, ao tempo vai aprendendo novas competências, vai desenvolvendo, vai amadurecendo, né, esse desejo profissional. Então, se permitam, se conheçam, invistam em autoconhecimento, né? Então, quanto mais a gente olha para si, para as nossas vontades, nossas habilidades, mais seguro e mais confiante, né, mais acolhedor a gente traz essa decisão. Então, não tenham medo de arriscar. Legal, legal. Acho que nós estamos encerrando por aqui, né, Joy? Sim. E vamos logo para... A Marcela vai encabeçar uma série aí de entrevistas, Vamos né? lá, aquecer. Eu tô curioso pela entrevista com a Joyce, né? A Joyce também está no desenvolvimento de carreira dela e tô curioso para conhecer. E, assim, a gente está se doando aqui também, né? Vai contar um pouco da história de cada um ao longo dos meses e, de novo, obrigado, né? Vamos ter muita coisa para conversar ainda aí ao longo desses episódios. Muito bom. Aqui pode, gente, aqui pode, né? Aqui pode, com certeza. Obrigada, gente. A gente que agradece sua participação, Marcela. Show. Legal, então, ó, vou encerrar aqui do jeito padrão de YouTube, né? Se inscreva no canal, clique no sininho. Essa playlist que começa agora, esse ano de 2025, é o Pod Gente e Aqui Pode. É um prazer levar aí um pouco de conhecimento, um pouco da nossa história para o mercado. A gente se vê no próximo encontro. Até breve.